leremos os 8 primeiros versos, mas depois você deverá manter a sua Bíblia aberta nesse salmo, porque ao longo da nossa mensagem vamos trabalhar este salmo, Salmo 38. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues, ou nem me disciplines no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Arde-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Oremos. Ó Deus, a palavra é tua. Tu a revelaste para o teu povo, para a tua igreja, para os teus filhos. E a tua palavra é viva. Ela é poderosa. Ela é suficiente para regenerar, salvar, transformar, corrigir, repreender, nos conduzir a uma vida, ó Deus, de maior conformidade com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pedimos agora, ó Deus, que tu fales ao nosso coração através da tua palavra, porque ela é a tua voz. Através dela tu falas a cada um de nós. Através dela tu edificas, tu alimentas o teu povo, ó Deus. E o teu servo no passado já orou: desvenda os meus olhos, para que eu veja, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 38 é um salmo de Davi. E nesse salmo de Davi, que vamos estar expondo hoje, Davi dá um grito de angústia, de agonia. Nesse salmo, Davi está expondo a sua real situação, que ele está em grande sofrimento, e esse sofrimento é múltiplo. Por que múltiplo? Ele está sofrendo por causa da culpa do pecado. E também com uma doença terrível, que nós não sabemos qual é essa doença. Mais à frente vai dizer que essa doença é uma praga. E se você for para Levítico, praga era o nome dado para lepra. Não quer dizer que Davi estava leproso, mas para usar a palavra praga, e como lepra era uma doença terrível, incurável, nós podemos concluir que ele estava numa doença gravíssima, terrível. E nesse salmo, então, ele sente o peso da culpa do pecado e sente o peso, o sofrimento da sua doença. Se você observar o começo do salmo, ele diz assim: não me repreenda, Senhor, na tua ira.
nem me castigues, ou nem me disciplines no teu furor. Davi não está dizendo aqui que ele não quer ser disciplinado por Deus. Porque o pecado exige disciplina. E Deus disciplina os seus filhos. Está dizendo, ó Deus, eu pequei. Eu estou com culpa pelo meu pecado. Eu estou sofrendo. Mas eu quero que tu uses para comigo de misericórdia. Que tu faças uma junção da disciplina, mas que haja misericórdia para comigo. E Deus tem agido assim conosco. Ele disciplina, mas Ele não retira a sua misericórdia de nós. O seu amor, o seu cuidado. E nesse Salmo 38, que Davi está aí sofrendo de uma enfermidade, a qual ele atribui ao pecado e à culpa, ele invoca o Senhor para obter auxílio em meio à sua intensa dor. A sua intensa dor. Esse salmo pode ser dividido em 3 partes. Eu li a primeira parte dele. Do primeiro verso até o verso 8, Davi está aqui falando dos sofrimentos que ele está tendo por causa do pecado. Sofrimentos físicos. Está dizendo, oh meu Deus, o meu pecado, além de ser grave, eu estou com culpa, ainda estou sofrendo uma doença. Do versículo 9 até o versículo 14, Davi mostra a solidão que ele está por causa do pecado. Os amigos abandonaram. E os inimigos querem agora acabar com Davi. E do verso 15 ao verso 22, Davi faz a confissão do seu pecado. Ele mostra a única esperança. Onde está a esperança de alguém que está sofrendo por causa do pecado? Você pode pensar assim, mas esse salmo é um salmo de Davi. Sim. Ele foi escrito há 3.000 anos atrás. Sim. Mas ele é atualíssimo. Porque Davi conta a sua história nesse salmo através de uma poesia. O que ele está passando por causa do pecado. Mas é interessante que, nesse salmo, eu estou colocando como tema que esse pode ser o seu caso. Por quê? Porque a palavra de Deus é atualíssima. Esse salmo não é ultrapassado. A experiência desse homem de Deus, chamado Davi, que fora pastor, fora rei, a experiência de cada um de nós, ele pode representar eu e você aqui. O que ele passou aqui pode ser uma experiência de milhões de pessoas que estão passando. É um salmo que se aplica a cada um de nós hoje, nesse momento. Davi é um dos personagens mais geniais da Bíblia, não é? É bom ler a história de Davi. É uma história encantadora, fantástica, fascinante. Mas este homem, que é um dos mais geniais da Bíblia, apesar disso, oscilou entre o bem e o mal. Vida santa e pecado. Agradando e desagradando a Deus de forma contundente muitas vezes. Mas esse homem me ensina, mas sempre retornando ao Senhor, pela via do arrependimento. Se há uma marca nesse homem, é a marca de que ele cometeu pecados graves, sim, conhecidos. Mas esse homem sempre tinha uma volta a Deus em arrependimento. Além da história desse homem ser uma história que se aplica a mim, a nós pecadores, a nós igreja, nós aprendemos com ele que o melhor caminho quando nós pecamos não é continuar mergulhado no pecado, não é continuar na culpa do pecado, mas é buscar o arrependimento e se voltar para Deus. Quantos que pecam, não reconhecem e não se voltam para Deus? Ele não. Ele oscilava entre vida santa
Pecado, agradando a Deus, mas ele sempre buscava a via do arrependimento. Se aplica a mim e a você também. A vivermos assim. O pecado é um acidente. O pecado é ocasional na vida do cristão, mas quando ele acontece, o melhor caminho é a volta, é o arrependimento. Então eu vou mostrar nesse salmo a história desse homem, que ele escreveu em poesias, como que ele sofreu por causa do pecado. O pecado traz sofrimento. Primeiro ofende o coração de Deus. Fere o coração do Deus que é santo, santo, santo. Mas o pecado tem consequências. Por isso que Davi começa o salmo: ó Deus, não me repulses da tua presença, não é isso? Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. E aí ele vai dizer o que está acontecendo com ele. Cada pessoa tem a sua história. E cada história é diferente das outras. Nenhuma história é igual à sua. A sua história é a sua história. Davi teve a história dele. Só que a história desse homem me ensina a como ter a minha história caminhando na direção da graça de Deus. E esse Salmo 38, que foi escrito por um homem que viveu há 3.000 anos, tem muito a nos ensinar. Esse homem era de carne e ossos como qualquer um de nós. Davi não era um super-homem. Se é uma coisa que pode acontecer conosco, nós que estamos lendo sempre a Bíblia, é olharmos para personagens bíblicos como se fossem pessoas muito mais santas do que nós. Nós as colocamos num pedestal muitas vezes. Isso é um perigo. Quando eu faço isso, eu acho que a minha vida está muito aquém dele. E eu não vou buscar a graça que eles buscaram. E Davi era um pecador como eu e você. Teve seus privilégios, teve a sua missão, foi escolhido por Deus, sim. Mas ele tinha carne e ossos como eu e você. Como qualquer um de nós. O caso dele é bem parecido com muitos casos que hoje ouvimos. Daí o nosso tema: este pode ser o seu caso. E se é o seu caso, você pode aprender com Davi. E vencer o pecado também como ele venceu. A partir desse momento, eu vou mostrar agora então algumas coisas que Davi mostra. Eu vou simplesmente facilitar a sua compreensão na leitura desse salmo. E Davi vai mostrar para nós, primeiro, seus problemas físicos. Seus problemas físicos. Veja comigo aí. Por causa do pecado, esse homem está sofrendo. Por favor, olhe na sua Bíblia o verso 3. Não há parte sã na minha carne. Veja que ele está doente fisicamente. O pecado pode adoecer biologicamente e fisicamente. Ainda no verso 3, não há saúde nos meus ossos. Por que ele está doente? A causa aqui ele atribui ao pecado. Por causa do meu pecado. Veja o verso 5. Torna-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura, a loucura do pecado. Se você pegar essa ideia de tornam-se infectas e purulentas, sabe qual é a ideia do texto aqui? Davi estava tão doente que as feridas cheiravam mal. Ele tinha chagas que estavam cheirando mal. Por isso que vai dizer mais à frente que os amigos deles, os amigos dele não queriam ficar por perto. Estava doente, sofrendo. Veja ainda aí o verso 7. O que ele diz: arde-me os lombos. Quando que os seus lombos ardem? Quem sabe uma febre muito forte, né? Ardendo, você não usou essa expressão? Estou ardendo em febre. Ardendo em febre. Ele está enfermo. Arde-me os lombos, e não há parte sã na minha carne.
Verso 17, veja o que ele diz no verso 17. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Você tem alguma dor que não passa nunca? Ele estava com dor constante. Né? Veja que a primeira coisa que está presente aqui, Davi está mostrando para nós que quando o pecado não é confessado, o pecado não é abandonado, eu não levo o pecado à presença de Deus, eu sofro. Há um sofrimento físico, biológico. O pecado pode adoecer o meu corpo. É o que ele está dizendo para nós aqui. E às vezes eu estou procurando médicos, procurando fazer um check-up no médico, mas às vezes eu tenho que fazer um check-up diante de Deus. Para ver onde eu estou pecando contra Deus muitas vezes. Isso está trazendo consequências para a minha vida. Davi está fazendo uma colocação, ele está expondo aqui, como eu disse de forma poética, as consequências que ele está sofrendo por causa do pecado. Mas veja o que mais Davi nos ensina aqui. Seus problemas emocionais e psicológicos. A culpa do pecado, ele está não apenas doente fisicamente, ele está sofrendo também no emocional, no psicológico dele. E onde eu encontro isso no Salmo? Veja comigo aí. A culpa dele, eu diria no caso aí, pobre homem, além dos seus problemas de saúde física, ele também está com problemas emocionais e psicológicos. Veja comigo o verso 4. O que ele diz no verso 4? Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Olha a culpa desse homem por causa do pecado. Elevar-se acima da minha cabeça, o que você pode entender aqui? Ele está como se estivesse sufocado ou afogado no pecado. Acima da cabeça. Quando alguém morre afogado, cai na água e afunda, não é isso? Davi diz, olha, eu estou aqui como se fosse alguém que está morrendo afogado na culpa do pecado. Acima da minha cabeça. Como fardos pesados excedem as minhas forças. O verso 6. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ano de luto o dia todo. Olha o sofrimento desse homem. Verso 8. Estou aflito e muito quebrantado. Linguagem de alguém que está sentindo o peso do pecado. Está inquieto. Verso 9. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. A minha ansiedade, ele está ansioso. Não te é oculta. E quando chega no verso 18, ele vai dizer, suporto tristeza por causa do meu pecado. Você vê então como é que ele vai trabalhando a ideia da sua situação? Sofrimentos físicos, agora sofrimentos emocionais, psicológicos, ele está enfrentando tudo isso. Mas se eu parasse aqui, você poderia dizer, olha, esse homem está em má situação. Doença física terrível. Doença emocional da culpa. Mas veja que tem mais coisa que Davi está enfrentando. Mais problemas ainda. Veja o verso 12. Ele está em risco de vida. Armam ciladas contra mim. Os que tramam tirar minha vida. Querem tirar a vida de Davi, ó. Doente, com culpa, com sofrimentos físicos, emocionais, psicológicos. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas. Imaginam engano todo dia. Veja o verso 17. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre diante de mim. Está quase tropeçando e caindo. E olha o verso 19. Diz assim, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes. E são muitos. Veja que são muitos.
Hã? Fortes, e são muitos que sem causa me odeiam. Ele está sendo odiado. Odiado. Que situação desse homem, né? Davi, pastor de ovelhas, o que enfrentou o gigante de Golias, o que foi perseguido por muitos anos por Saul. É esse homem, de carne e osso como você, que está sofrendo por causa do seu pecado. Odiado, aqui agora pelos seus próprios inimigos. Eu diria o seguinte: se Davi vivesse hoje, e procurasse, quem sabe, um psiquiatra, né? Ou psicólogo, ou terapeuta, ou quem sabe um clínico, e essa pessoa visse a história de Davi, qual seria a conclusão dessa pessoa? Desse profissional competente? Eu quero crer que essa pessoa diria mais ou menos assim: sua situação é complicada, sua situação é difícil. Ou em outras palavras, Davi, você está numa pior. Para sair dessa, Davi, não vai ser fácil. Você está doente, uma doença terrível, com chagas cheirando mal. Você está com uma culpa tremenda. Tem inimigos contra você. Estão odiando você. Davi, você está na rua da amargura. Quem sabe você tem passado por situações semelhantes de Davi. Por isso que eu disse, isso pode ser o seu caso. Não na proporção, quem sabe, total de Davi, mas quem sabe em alguma situação você pode se identificar com ele. E agora eu queria pensar com você, como Davi encontrou solução? Eu disse que esse salmo tem 3 partes. A primeira delas, Davi mostra o sofrimento dele por causa do pecado. Depois ele mostra a solidão dele por causa do pecado. Mas depois ele mostra a solução. Ele mostra a única esperança para ele, para mim, para você. É encantador isso no Salmo 38. Se Davi parasse aqui no verso 14, eu diria: Davi foi um derrotista. Davi foi alguém que foi vencido pelo pecado, pela doença, pela culpa. Mas eu quero mostrar para você nesse salmo, qual foi o caminho que esse homem encontrou. Em busca da solução. Qual é a solução para mim e para você? Onde podemos encontrar solução para a pior doença? A pior doença não é a física. A pior doença é o pecado. Doença terrível. E onde está a solução? Podemos encontrar essa solução, se você orar comigo aí, veja aí a única esperança que Davi mostra para nós. O verso 9, o que Davi fez? Ele não encontrou solução em psiquiatra, em psicólogos, mas veja o que ele encontrou aí. O verso 9 diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Primeira coisa que Davi fez foi o quê? Dizer: Deus, eu entrego nas tuas mãos a minha culpa, a minha ansiedade. Davi reconheceu que só Deus poderia resolver a sua crítica situação que ele estava vivendo, do sofrimento físico, emocional, psicológico e também espiritual por causa do pecado. Eu posso unir a esse verso aqui, quando Davi diz: e a minha ansiedade não te é oculta, o que o apóstolo Pedro diz lá, 1 de Pedro 5:7. Lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
O mesmo Deus que cuidou de Davi, cuida de mim e de você. O mesmo Deus que conhecia Davi, conhece a mim e a você. E sabe o que você está passando aqui hoje. Qual que é o seu sofrimento aqui hoje? Qual que é a sua angústia? Qual é a sua ansiedade? O que você está passando no seu coração que só Deus sabe? Davi pegou o caminho certo. Ele buscou a única esperança, a única solução. Ele se voltou para Deus. Mas veja o verso 18. O que Davi fez? Confesso a minha iniquidade. Irmãos, não há cura para o pecado sem confissão. Não há restauração espiritual para ninguém se eu não reconhecer que eu estou vivendo no pecado e deixar o pecado. Confesso a minha iniquidade. Davi reconheceu que a confissão a Deus era o caminho escancarado, aberto, único possível de dar paz ao pecador. Se você está vivendo uma situação de pecado, psiquiatra não vai resolver. Psicólogo não vai resolver. Terapeuta familiar não vai resolver. Se o seu problema no casamento é pecado, não vai resolver terapia. Se o seu problema pessoal é algum pecado, terapia não vai resolver. O único caminho para resolver é buscar a face de Deus, como Davi buscou. E confessou com sinceridade o seu pecado. É lógico que aqui, nesse verso, ele resume outros salmos, como o Salmo 51, que Davi mostra ali a confissão do seu pecado. Nesta noite, Deus conhece o seu coração e sabe onde você está precisando de uma restauração de vida, de relacionamentos, de casamento, enfim, qualquer que seja a área da sua vida. Se você está com o coração odiando alguém, ou ferido com alguém da sua família que está passando uma situação muito difícil, alguém foi injusto com você, alguém traiu você, alguém ofendeu você, enfim, aqui Davi foi até odiado, desprezado pelos próprios amigos. Eu não sei qual é a sua realidade, mas uma coisa eu sei, que o caminho da solução é o mesmo que Davi. É colocar na presença de Deus a sua vida, é derramar o seu coração, é buscar a graça perdoadora de Deus. Quando nós fazemos isso, a paz volta à nossa vida. E veja o final desse salmo. Veja os versos 21 e 22. O que Davi fez? Como que ele termina esse salmo? Não me desampares, Senhor. Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me. Senhor, salvação minha. Ele fecha esse salmo sabendo que o Senhor Jeová, a palavra que ele usa aqui, se você observar, é o Javé, é o Jeová. É o Deus da aliança, o Deus que Davi conhecia profundamente. Era o Deus do seu relacionamento. Ele diz, não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. E o último verso, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ele reconheceu que Deus era o único que poderia restaurá-lo, salvá-lo, curá-lo, física, emocional, psicológica e espiritualmente. O nosso Deus é o Deus da restauração. Ele restaura o pecador por completo. Deus não faz trabalho pela metade. Ele é especialista em restaurar pecadores, restaurar mim e a você, restaurar o nosso casamento, nossos relacionamentos. Ele é todo poderoso. E Davi reconhece isto. E eu queria que você pensasse nesta hora. Nossa conclusão e aplicações. Você também tem a sua história.
talvez em muitas coisas se assemelhe ao personagem Davi do Salmo 38. Davi encontrou solução para a sua terrível situação. Mas, eu quero dizer o seguinte, 1000 anos depois de Davi, nasceu um descendente dele. Nasceu Jesus, da linhagem davídica. E o descendente de Davi, que nasceu 1000 anos depois, é a nossa única esperança. Ele morreu, ressuscitou e está aqui hoje para restaurar a sua vida. Ele é o Deus que se fez homem. Ele nos amou tanto que deu sua vida para nos salvar. E Ele faz o maior convite de todos. Está convidando mim e você nesta noite para a salvação e para a restauração do pecado. Foi Ele que disse, vinde a mim, todos. Ele não diz apenas alguns. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. O salmo dele tem 3000 anos. Mas você que está aqui hoje tem a bênção de viver a época da graça. A época em que Cristo já realizou sua obra. E se você quer hoje ter uma restauração completa, corra para o descendente de Davi. Corra para aquele que ele já anteviu no final desse salmo. O Deus Jeová, o meu Deus, o Deus da salvação. E você possa encontrar nesse Jesus o que só Ele pode dar. Mais ninguém. Como eu disse, se Davi fosse um psiquiatra, psicólogo, terapeuta, e dizer para ele, Davi, sua situação não tem solução. Jesus é a única solução. É o único que pode nos dar vida em abundância. É o único que dá paz ao nosso coração. Paz absoluta, porque Ele disse, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vos lá dou como o mundo a dá. Você já conhece esse Jesus? Você já recebeu esse Jesus? Você já está salvo por Ele? Nós vamos agora ter um cântico que fala que o nome de Jesus é lindo. O nome dele é maravilhoso. O nome dele é o único nome poderoso. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas o nome de Jesus